Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Beleza, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte Bush, atrás das câmeras. A Ju, vocês viram o nosso patrocinador aí, MedMac. Então, se você é da região aqui do Vale do Paraíba, cidade de Tremembé, Taubaté, interior de Pinda, utilize MedMac Fibra Internet. Nós utilizamos a internet da MedMac e essa transmissão é patrocinada pela MedMac. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com a internet aqui na nossa empresa. Bom, nosso episódio de hoje é o episódio 106. Vamos falar de uma ferramenta poderosíssima, de um movimento global. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês estão extremamente curiosos para saber um pouco mais sobre isso, né? Temos 2 entrevistados hoje. Um já esteve aqui, que é o André, a parte contábil, e temos a Miss agora vem o sobrenome, Trierweiler. Ok, senhores. Bom, vamos lá. Seu sobrenome, Nice? Trierweiler, Trierweiler. É nacionalidade? Qual é a nacionalidade? luxemburguesa. Isso. Perfeito. Bom, vamos começar falando sobre o insight, então, né? Já vamos começar ali. Eu quero saber um pouquinho da sua história e como que o insight ele entrou na sua vida. Ok. Bom, desde muito nova, Marcelo, eu percebi que eu tinha essa coisa de me preocupar, digamos assim, com as outras pessoas, né? De cuidar das outras pessoas. Eu percebia isso na minha família, dentro da minha casa, para os meus irmãos, que eu sempre gostava de cuidar deles, de estar atenta com eles, né? E isso estava em mim. Isso me preenchia, digamos assim, de uma forma que eu não sabia explicar. Quando eu fiz a faculdade, eu queria fazer medicina, mas eu não gostava muito de estudar. Então, naturalmente, eu não consegui passar no vestibular de medicina. E como a pressão do meu pai era muito grande para fazer uma faculdade, eu escolhi qualquer uma. Eu fiz português e francês para ter um diploma universitário, né? E pensei, bom, vou ser professora de alguma forma, né? Vou estar cumprindo, né, o meu objetivo, que é cuidar, vou estar ensinando. E meio que me enveredei por isso, né? Aí algumas coisas aconteceram na minha vida, né? Eu conheci o meu marido, a gente casou, resolvi. Eu sou catarinense, sou da Serra Catarinense, de um lugar muito frio. E conheci o meu marido em Florianópolis e a gente resolveu vir morar aqui em São Paulo, né? Tem toda uma história envolvida, mas que não é o caso de contar agora. E aqui em São Paulo eu fiquei, digamos assim, meio perdida, longe de tudo, né? Da família, longe dos amigos, tal. Eu logo tive filhos, né? Esqueci um pouco esse lado né, de ser professora, de cuidar, tal. Mas as crianças cresceram e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Como mulher, como empresária, com todas as coisas que eu almejava quando eu era, né, mais nova, de cuidar. E aí me informei, entrei numa franquia de cosméticos onde eu pudesse orientar pessoas, ajudar mulheres a ter uma renda. Nós trabalhávamos com venda direta. E neste lugar eu comecei a me sentir realizada. Por quê? Ao mesmo tempo que eu ensinava essas mulheres, né, a se portar, a se vestir, né, a se gostarem, para poder, né, convencer outras mulheres a adquirir o nosso produto, eu me sentia realizada. Um dia,
a minha chefe nesta empresa falou para mim o seguinte: Nice, eu estou trazendo para o Brasil um treinamento que é a sua cara. Você vai adorar. Ontem à noite eu comentava com o André sobre isso. Eu fui para o Insight achando que era um treinamento de vendas. E nós trabalhávamos com vendas. E chegando lá, eu falei, uau, coisa diferente, né? E aí eu percebi que não era um treinamento de vendas, que era um treinamento de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E simplesmente fiquei deslumbrada, porque era o que eu tinha buscado na minha vida o tempo todo. Cuidar, mas cuidar com propósito, cuidar com qualidade, transformar a vida dessas pessoas. Sabe quando você cai meio de paraquedas? Foi assim que aconteceu comigo. Porque esta coisa de cuidar já estava no meu coração, né? De querer fazer a diferença, sabe? De não ser só mais um no mundo, na vida das pessoas. Então, eu estou nisso há quase 30 anos e cada vez mais eu quero ficar, porque eu vejo as coisas acontecendo na vida das pessoas. Foi assim que eu cheguei no Insight. E você, André, como é que você chegou no Insight? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite de novo aqui, de estar aqui com você, é uma satisfação, né? Eu conheci o Insight através de um cliente. Ele havia feito o seminário em 2005 e desde o momento que ele saiu do salão, ele, não, você precisa fazer, vai ser bom, não sei o quê. E eu, legal, qualquer dia eu faço. Outro. Aí toda vez que tinha o seminário, ele me falava, não, agora não dá e tal. E aí, em 2010, eu tinha um escritório já, né, de contabilidade, tinha uma loja de roupa. Essa loja de roupa, ela não tinha ido muito bem. Estava passando por um processo de falência praticamente, cheio de problemas, né? O meu relacionamento, na época, também por conta dessas dificuldades, ele estava começando a ir mal. E eu, almoçando com ele um dia, eu falei da situação, que eu estava sentindo, o que estava passando, né? E ele falou, cara, não vou te dar a oportunidade de falar não para mim. E aconteceu um seminário, ele ligou para Nice, na minha frente, e falou, Nice, inscreve o André que ele vai dessa vez. A Nice só me conhecia por nome até então, né, Nice? E aí, o seminário acontecia em Jundiaí, né? Esse seminário aconteceu em Jundiaí, São Paulo. Ele mora a 20 quilômetros de Jundiaí, em Cajamar. Falou, não, você vai ficar em casa, porque eu tava arrumando desculpa para não ir, né? Não, mas eu não tenho onde ficar, não sei o quê. Não, você vai ficar na minha casa. Você vai comigo, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fui pro seminário, assim, foi transformador. Eu falo assim, para todas as pessoas que eu tenho oportunidade de comentar sobre o seminário, né? O seminário, ele foi um divisor de águas na minha vida. Dentro do seminário, as ferramentas que eu aprendi, elas me impulsionaram e me trouxeram até onde eu estou hoje. Tudo que eu sou hoje, assim, eu confesso que é graças ao que eu aprendi dentro do seminário e eu aplico muito, né? As ferramentas do seminário, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Então, eu fiz o seminário 1 em 2010, depois eu fiz o seminário 2 em 2010, o 3 em 2011 e comecei a dar um monte de assistência, que quando você faz o seminário, você pode dar assistência num próximo seminário, né? Ser staff do facilitador nos outros seminários. Então, eu fiquei bem envolvido com o seminário, comecei a viver de Insight, né? Foi bem transformador mesmo. Bola. Já vai falar sobre essas ferramentas, aí os insights que você teve dentro do Insight. Mas antes, eu quero saber e levar para a audiência a história do Insight, aonde que ele surgiu, quem foi o fundador, por que o fundador resolveu fazer o Insight? Como eu te contava, né, há pouco, nos bastidores, o criador dos Seminários Insight, ele se chama John Roger, ele já é falecido, e o seminário foi criado em 1978 na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Começou, né, de uma ideia de criar
né, para um grupo de amigos, ferramentas que pudessem trazer mais qualidade de vida, que pudesse fazer com que essas pessoas criassem mais bem-estar para si próprio, né? Então, o que o John Roger fez? Ele convidou o Russell Bishop, que é um amigo dele, na época, que inclusive ainda hoje é vivo, ainda hoje, né, faz palestras. Então, o Russell, ele era, acho que é psicólogo, se não estou enganada, e o John Roger era educador. Então, juntos, eles criaram, né, ferramentas e, na época, eles pegaram o que tinha de melhor no mercado. Então, nós, no Seminário Insight, nós temos psicologia transpessoal, nós temos PNL, né, que trabalha muito com a visualização, né, de você realmente criar as coisas que você quer. Então, eles pegaram, né, um grupo de ferramentas e criaram um treinamento para este grupo criar mais qualidade de vida. Só que deu tão certo, né, a coisa meio que, nossa, bum, as pessoas começaram a se sentir tão bem que eles resolveram, então, criar de verdade um treinamento que criasse, né, que tivesse impacto na vida das pessoas. Nós estamos falando de 78, ou seja, já estamos indo para 46 anos, onde hoje ainda é aplicado, né, do jeitinho que foi criado lá em 78, as mesmas dinâmicas, os mesmos exemplos, né, a mesma metodologia em quase 50 anos. Por quê? Porque é coisa que funcionou na época e funciona hoje. Por quê? Porque são coisas simples. Quando você vai para o seminário, você não vai ver nada que você não tenha escutado falar. Nós falamos sobre... Aqui sem querer, desculpa. A gente fala sobre culpa, cargas emocionais, ressentimento, perdão. São coisas que fazem parte da nossa vida, como ser humano. O que o seminário faz? Ensina você a trabalhar com essas emoções. Porque o que é uma emoção? É uma energia que fica ali, né? Então, liberar essa energia, colocar foco naquilo que realmente você, né, quer para a sua vida. Então, eles criaram isso, viu que deu certo, ok. Vamos divulgar para mais pessoas, né? Então, nós estamos aí no mercado há quase 50 anos fazendo o que a gente ama, né? Isso é sensacional. Você tem uma ferramenta a qual ela é atemporal. Temporal, exatamente, Ela essa é, palavra. ela é atemporal. Você ter uma estrutura tão bem equalizada ao ponto de você não precisar fazer alterações, porque assim, imagino que já devem ter tentado, não, vamos fazer de um outro jeito e tal, e não flui do mesmo jeito, né? E a organização que vocês têm, porque pensa só, você ter essa metodologia sendo aplicada em mais de um país, culturas diferentes, né? São universos diferentes, mas você ter as mesmas ferramentas, eu vejo que no final de tudo, todos somos seres humanos. Exatamente isso que eu ia te falar, Marcelo. Porque as culturas são diferentes, mas as pessoas são iguais. As pessoas têm sentimentos semelhantes. A gente sofre por coisas parecidas, a gente se alegra por coisas parecidas. Então, por que a metodologia ela funciona? Porque a gente trabalha com um ser humano que quer ser melhor, primeiro para si. Quando eu me melhoro para mim mesma, quando eu me dou mais tempo, quando eu me acarinho mais, quando eu me valorizo mais, a tendência é este sentimento todo transbordar, seja na minha empresa, seja na minha família, mas sempre começando comigo. O Insight trabalha com um ser humano que busca mais qualidade de vida para si. Por isso que ele é tão impactante e tão maravilhoso. Falando sobre as ferramentas, então, né? Quais são as ferramentas que são aplicadas e elas são aplicadas em todos os insights ou para cada insight tem ferramentas específicas? Bom, são específicas para cada seminário. Cada seminário tem o seu desenho, tem o seu formato, né? E como que eu posso te falar?
As ferramentas, elas já são desenhadas para cada seminário. Então, são dinâmicas em dupla, a maioria das atividades são dinâmicas em duplas, né? E busca trazer consciência para as pessoas daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela sente, daquilo que ela, através do tema que foi do dia, é trabalhado dentro dessas dinâmicas de duplas. São quantos dias de insight? Depende o nível. Tá? Então, por exemplo, o Insight 1 são 4 dias, de quinta a domingo. Então, quinta e sexta no período das 17 até 23 aproximadamente, sábado e domingo o dia todo. Então, um total de 40 horas. Né? O nível 1, o tema é o despertar do coração. Como eu falava há pouco, né? O seminário ele é feito para o ser humano. Então, o despertar do coração é você sair um pouco da mente, né, da razão, e fluir mais com as tuas emoções. Você já percebeu que quando perguntam, né? Ah, então, me fale de você, Marcelo. Ah, você não bota eu, você bota neste lugar de conhecimento natural, né? Então, o Insight 1 são 4 dias onde você desperta o seu coração para aquelas coisas que fazem sentido para você. Tiram você do automático. Vem cá, Marcelo, o que de verdade te motiva a sair da cama de manhã? O que você quer criar mais na sua vida? O nível 2 são 5 dias inteiros. Começa de manhã e acaba a hora que acaba. Dependendo da turma. Se a turma tem aí uns 20 e poucos, acaba umas 11. Se a turma tem 40, acaba uma. Entendeu? Então, são 5 dias inteiros, né? Com o horário. A gente não dá o horário exato de término, porque depende da dinâmica, depende do número do grupo, enfim, né? Mas, como o Dedé falava, cada seminário a gente trabalha coisas específicas. O nível 2, por exemplo, é a abertura do coração. Então, você despertou para você e você vai abrir este coração para o mundo. Porque você já deve ter escutado a frase que diz: você pode ser bam, você pode ser PhD, mas quando você estiver com outro ser humano, seja também um outro ser humano. Né? Então, é isso que o Insight faz, te traz para esse lugar de ser humano. O nível 3 são 5 dias também inteiros, só que, como o André falou há pouco, ele acontece no Hotel Fazenda. Por quê? Porque no nível 3, a gente acha que a pessoa ela já está pronta para olhar um pouquinho para a espiritualidade dela. Então, a gente trabalha com meditação, a gente convida você a observar a natureza, a gente convida você a se sentir um com o universo. Então, é um seminário que traz muita quietude para o coração, traz muita neutralidade para os efeitos externos. Porque nós, seres humanos, a gente passa 90% do nosso tempo, ou mais, 92% eu acho, tendo comportamentos de reação, reagindo ao externo. Então, a gente convida você a criar mais coisas, não reagir ao mundo externo. Porque quando você está conectado com você, você não fica nessa reação. Você cria mais coisas vindas do seu coração. E o nível 4, que é o que o André está pleiteando fazer agora em Madrid, na Espanha, são 28 dias de treinamento, que nós não temos esse treinamento no Brasil ainda. Ele só acontece no exterior. Acontece na Bulgária, no Chile, nos Estados Unidos, e agora vai ter na Espanha, em Madrid, em julho. E o André está cogitando isso. São 28 dias, onde você trabalha absolutamente tudo que envolve escolha ser humano. Você trabalha com equilíbrio, você trabalha com dança, com corpo, com apresentação, com liderança, com propósito. E o nome do Insight 4 é Manifestando o Propósito do Meu Coração. O 3, o nome do 3 que eu não falei é Centrando-me de Coração. Você já ouviu falar que quando tem um furacão, lá no meio do furacão existe calma? Então, é neste lugar que o Insight 3 te traz.
Pode estar maior tormenta, maior tempestade, mas dentro do seu coração você sempre pode escolher ter quietude, ter paz, porque é o único lugar que você tem controle. Que louco, hein? Então você vai para Madrid, você vai importar todo esse conteúdo para aplicar aqui. Na verdade, não. Na verdade, o seminário Insight 4, ele, assim como os outros, ele é para si próprio, né? Então, como eu cheguei até o nível 3, eu fiz até o 3 em 2012, e aí de 2012 para cá eu vim trabalhando a minha empresa para que ela consiga ficar bem sem mim por 30 dias, né? A gente, como empresário, é meio difícil se ausentar da empresa por tanto tempo, né? Então, eu vim trabalhando durante esse período para que agora, nesse momento, eu consiga ir fazer. Mas o seminário vai ser para mim, né? É lógico que tudo que a gente aprende, a gente acaba trazendo para o nosso meio, né? Para dentro da minha empresa, as ferramentas que eu aprender, eu vou aplicar dentro da minha empresa, vou aplicar junto com os meus colaboradores, vou aplicar no meu convívio social, nos meus relacionamentos, mas o seminário do Insight 4, assim como os outros, é para quem faz, né? Então, não necessariamente para trazer o seminário para a região, eu preciso ter feito o Insight 4, entendeu? Entendi. E como que vocês chegaram a se tornar representantes? Ótima pergunta. Na verdade, a gente se escolhe, tá? Quando eu fiz é uma pergunta bem interessante, eu tenho uma história legal para contar. Uma das coisas que a gente trabalha no seminário é a intenção clara, né? Quando você tem uma intenção clara, é como se algo mágico começasse a acontecer e as coisas, né, se encaminhassem para você ter aquilo, né? Então, voltando novamente à PNL, né? Você visualiza, você cria essa imagem, né? Você sedimenta essa imagem. A gente às vezes convida a pessoa a escrever sobre isso, mas naquela época não tinha muita informação sobre isso ainda. Mas, quando eu fiz o meu seminário, uma das coisas que eu tinha certeza absoluta é que um dia eu iria trabalhar com isso, né? Eu fiz meu Insight 1 em 96, junho de 96, aliás, vai fazer agora, né, aniversário. Saí do seminário falando, um dia eu vou trabalhar com isso, né? Segura, certa disso. Nessa época, não tínhamos seminários muito aqui, porque o seminário chegou no Brasil pelo Rio de Janeiro. Né? Uma pessoa que conheceu o Insight nos Estados Unidos e, junto com uma outra amiga, resolveram trazer para o Brasil o seminário. Então, quando eu fiz, eu tinha essa certeza que eu ia fazer, né? Ia trabalhar, mas onde eu morava já tinha minha amiga, né? Que tinha me convidado. Meu marido falou, você está ficando louca nisso, onde é que você vai trabalhar com isso, mulher? Agora estou chegando no Brasil, sabe? Assim meio tipo, esse negócio, sabe? Não vai dar em nada. Mas eu tinha clareza. Então, como o Dedé falou, a gente se programou, né? Eu fiz o 2, fui para o Rio fazer o 2, fiz o 3 no Rio. Em janeiro de 98, eu estava no Chile fazendo o meu Insight 4. Então, assim, no prazo de 2 anos, menos de 2 anos, eu já tinha feito os 4 níveis, claríssima de que eu ia trabalhar com isso. Quando eu voltei do Insight 4, em fevereiro, porque quando eu fiz, na época, eram 37 dias de seminário. Hoje eles enxugaram, está em 28 dias. Aí a minha amiga, diretora do seminário, me chamou e falou assim, Nice, como você já fez todos os níveis, eu quero perguntar para você se você não quer ficar no meu lugar. Ela morava em Campinas e a gente fazia os seminários na época em Campinas. Acho que você fez em Campinas o seu? Não, foi em Jundiaí mesmo. Jundiaí mesmo? Que ano você fez? Em 2010. Ah, então, já era Jundiaí mesmo. Então, assim, cara, ela me deu de bandeja uma coisa que eu queria. E qual que foi o argumento dela na época? Ela falou, olha, ela estava separada, tinha filhos adolescentes, ela falou para mim, eu preciso ter alguma coisa
uma renda mais fixa, né? Porque como a gente está ainda começando com o Insight, ainda como a gente aqui estava até, né, Dedé? A gente ainda está na parte do investimento, né, Marcelo? A gente sabe que todo negócio, né, você precisa primeiro investir, né? Plantar, jogar sementinha, regar, para que a coisa comece, né, realmente a acontecer. E, cara, foi assim que eu cheguei no seminário. Foi assim que realmente a minha intenção clara de trabalhar com aquilo. No começo, eu confesso que como eu tinha a minha empresa, eu fiquei trabalhando com os dois. Porque desde que eu fiz, em 96, eu não arredei mais pé. Eu me envolvia, eu estava na assistência, eu levava pessoas, levei meu marido trabalhava numa grande universidade, levamos as pessoas da universidade para o seminário. Então, assim, eu estava super engajada, super envolvida. Mas como diretora mesmo, é desde 98 que eu tô, porque ela me deu de bandeja um baita de um presentão. Sou super agradecida a Sueli. Sempre falo isso, manifesto isso para ela. E sempre, né, quando eu tenho oportunidade, eu agradeço, porque realmente foi assim é a cerejinha do meu bolo. E você? Então, aí no meu caso, eu estou sendo meio que convidado a assumir a região, né? Não tenho nada com isso. Não, imagina. No ano passado, 2 amigos nossos, eles comentaram com a Anice que eles queriam trazer o seminário para a região. O Marcos e o André. E aí houve uma palestra aqui em Taubaté para captação de pessoas. Eu me reconectei de novo com o seminário, né? Porque por acontecer longe, não dá para estar lá sempre dando assistência, participando, né? E aí eu falei, nossa, que incrível ter uma ferramenta dessa dentro da minha cidade, perto da minha casa, né? Perto dos meus amigos. E sempre que a gente convidava, nossa, mas lá, não sei o quê, aquela coisa. Como eu também relutei quando fui, né, convidado pelas primeiras vezes a fazer. E aí eu entrei de cabeça no apoio com eles. O ano passado, a gente realizou um Insight em Guará, em julho do ano passado. Depois a gente fez outro em dezembro, aqui em Taubaté. E agora, em junho, a gente vai realizar o terceiro aqui em Taubaté. E agora, a Nice está querendo jogar isso pro meu colo, né? Querendo que eu vire diretor aqui no Vale do Paraíba, que eu mantenha uma unidade aqui, né, nessa região, para a gente poder levar essa informação, esse treinamento sensacional para as pessoas aqui da nossa região. Sensacional. Como que funciona a cadeia hierárquica? Só para eu ter uma noção. Porque, por exemplo, o seminário começou nos Estados Unidos. E a pessoa de lá para cá, né? Aí você jogaram para você essa oportunidade, tá? Você presta contas para os Estados Unidos ou não? Não. Bom, nós temos um CEO, que é o Joey Hubert. Ele está no seminário há muito tempo, né? Conheceu o John Roger e acredito que ele tem, inclusive, apoiado também na criação, apesar dele ser muito jovem na época, mas hoje a verdade é que ele é o CEO e responde pelo Insight no mundo. Mas nós temos uma diretoria Iberoamérica, tá? Então, que ela, de certa forma, ela se reporta, né, ao Insight Estados Unidos, mas tem uma certa independência. Então, eu tenho uma diretoria, que é no Chile, que eu me reporto diretamente para ela. Então, quando, por exemplo, quando chegar agosto, setembro desse ano, eu já crio a minha agenda de 2025, né? E é para essa minha diretora, que é uma mulher, que coincidentemente ou não, foi a facilitadora do meu Insight 1 lá em 96, e é uma mulher que é uma inspiração para mim, tá? E, né, logicamente é uma senhora como eu. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né, Marcelo? É uma longa estrada percorrida de parceria, uma mulher que eu admiro muito e que, assim, me apoia em tudo que eu preciso, e eu sei que eu posso contar com ela, porque além dela ser minha diretora, eu vejo nela também uma amiga.
mas é para ela que eu me reporto. Então, aqui no Iberoamérica, eu não sei te precisar o número, mas assim, são vários países que a gente tem seminário. Eu diria que talvez uns 10 ou 15, acho que mais, uns 15, mais ou menos, né? Que a gente tem, olha, nós temos no Peru, nós temos na Bolívia, temos na Colômbia, no Equador, Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, o que mais? Costa Rica. Então, assim, são vários países que todos nós nos reportamos a essa diretoria no Chile, né? Então, cada pouco também ela vem nas nossas comunidades. Comunidades são as pessoas que já fizeram o seminário, né? E aí eu aproveito, se você me permite, para te contar uma coisa bem legal que a gente faz como comunidade. E ontem, na nossa palestra, o André falou sobre isso, que ontem nós fizemos uma palestra informativa. Nós não lembramos de que foi a Marcela, Não, né? verdade, lembraram. Que bom. Questão de agenda não... Que bom que a gente, né, que não cometemos essa gafe, né? Então, na palestra, o André justamente contava sobre isso, porque nós, como comunidade de graduados, que nos beneficiamos, digamos assim, das ferramentas e aprendemos como criar mais qualidade de vida, nós juntos organizamos muitos eventos beneficentes, inúmeros eventos beneficentes. E um deles é o que nós chamamos de Presente do Coração. Nós organizamos a cada 2 anos, porque envolve custo, envolve dinheiro, envolve levantar fundos, né? Mas é o mesmo desenho do Insight 1, que é pago para essas pessoas que ou não têm condições financeiras de assumir para fazer, ou às vezes tem condição financeira, mas está passando por um momento difícil, está passando por uma enfermidade, está passando por um desafio pessoal. Então, ela é convidada a vir participar 100% gratuito. E é o evento mais lindo que a gente faz, porque é puro amor. Entendeu? É pura doação, é puro serviço. Então, assim, é quando a comunidade fala sim, eu quero, né? E é muito lindo, é muito gratificante. E aproveitando essa pegada que a Anice falou do presente do coração, além dos 4 níveis de seminário, que é o Insight 1, 2, 3 e 4, a gente também tem seminários para crianças e seminários para adolescentes. Então, assim, o seminário de criança também, né, Anice, é um seminário maravilhoso, onde os pais se reúnem com o facilitador antes do seminário para levar o que gostaria que fosse trabalhado dentro do seminário e através de ventrílocos, os temas fantoches, perdão. Uhum. Através de fantoches, os temas são abordados de forma leve. Então, por exemplo, um pai leva e fala, meu filho está com 6 anos e ainda faz xixi na cama. E isso para ele é motivo de vergonha, vamos dizer assim. O fantoche, ele conta para um amiguinho, eu faço xixi na cama ainda, e se esconde, sabe? Aí o amiguinho, não, tudo bem, isso acontece, não tem problema, não sei o que e tal. Então, assim, eu tive um prazer de participar como assistente dentro de um salão, de um seminário de criança, e é transformador, assim, é muito bacana. Aí você vê as crianças correndo ali, brincando entre elas, nem prestando atenção no que está acontecendo algumas vezes. Você fala, nossa, gente, que desperdício, né? O pai está pagando esse seminário para essa criança e ela está aqui brincando, não está prestando atenção em nada. Só que depois você vê a criança está captando tudo que está sendo falado. A gente, dentro do seminário, a gente tem um mapa do coração, né? E quando a gente fala estar dentro do coração, que é onde a gente está envolvido com amorosidade. O seminário, ele traz muito isso. E quando a gente está fora, é que a gente está nos julgamentos, onde eu penso que sei ou não estou disposto a saber. Então, quando você está, eu não quero saber, vamos supor, você discutiu com a sua esposa, ela está dando a versão dela, você, não adianta você falar, eu não quero saber, eu tenho a razão, você está fora do coração. Agora, quando você se coloca no lugar dela, quando você para escutar, quando você entende e aceita o que ela está te colocando, é onde você está dentro do coração. E para as crianças, quando uma mãe chama a atenção de um filho, né, briga, fica brava, ele fala para a mamãe,
você tá fora do coração. E aí a gente vê o quanto a criança absorve as informações, mesmo não estando sentadinha ali olhando o conteúdo, né, cara? É muito poderoso, incrível, é muito poderoso. incrível. Eu vi um negócio desse da criança, você desarma você na hora. Não tem o que fazer. Você pega, tá bom, calma, vai ali pro canto ali, ó, chora, dá risada, fala, meu Deus. Mas É bem A isso. percepção, né? e se você percebe, Marcelo, são coisas simples, mas que a gente esquece de fazer. São escolhas simples, quer dizer, né? Eu ontem até falei na palestra, eu tenho, né, a minha filha, que é um desafio para mim, a gente, né, já bateu muito, já brigou muito, até que eu aprendi a lidar com ela, né? E tem a ver com isso, porque tem momentos que ela não está bem. Então, dá o tempo dela, dá o espaço dela, assim como tem momentos que eu também não estou bem. E eu peço para ela, né? Respeita também o meu tempo. Talvez esse não seja o melhor momento para a gente falar sobre isso, né? Mas o que que a gente faz? A gente quer mostrar para o outro que está errado. Não funciona, cara. Não funciona. E quando as crianças percebem isso, né? Que é tão simples, ou você está fora ou você está dentro. E aprende a estar mais tempo dentro, a fluir com essa energia, fluir em amor, fluir em aceitação, desarma qualquer brabeza, qualquer atitude negativa. E isso também se aplica dentro das empresas, né? Que eu sei que o teu podcast é empresarial, né? A gente até agora está falando, né, de comportamentos mais no nível de, né, família, pessoal, mas isso é super aplicável nas empresas, sobre cooperação, sobre entender o papel do líder, sobre entender o papel da equipe, né? Você já deve ter escutado falar do livro Monge o Executivo, né? Então é isso, é o outro ser humano que está na tua equipe. Escuta ele, dá espaço para ele ser ele mesmo, né? E às vezes não, às vezes você quer resultado, o resultado não sabe nem a vida, não conhece nem o cara, nem quais são os problemas da pessoa. E o insight desenvolve no líder também esse olhar, como o Dedé falou, né, da equipe dele. Esse olhar de que ali tem um ser humano, né, com as suas tristezas, com as suas fortalezas, com as suas debilidades que todos nós temos, né? Então, por isso que ele é tão poderoso também no mundo empresarial. Eu vejo da seguinte forma, como todos somos seres humanos, dentro do meio empresarial, corporativo, familiar, Uhum. temos que lidar com pessoas o tempo todo, Sim, sabe? sim. E muda um pouco a forma como você vai estar executando aquilo, porque dentro de casa você tem mais contato, dá a chance de ter uma atrito maior, Uhum. né? Convivência maior, né? Pai, filho, esposa, cônjuge, enfim. No empresarial, a parte do coletivismo, não tanto do individualismo, por mais que sejamos individuais, mas dentro de uma empresa precisamos ser coletivos. Tá? Coletivo, sim. Eu já participei de alguns eventos assim de autoconhecimento e eu sou fã, eu amo isso, Aham. né? Até pelo fato da cebola. Eu amo essas As cascas, as camadas. que vai descascando e tudo mais, né? Uhum. E uma das coisas que me chama muita atenção, quase todos, é o fato de estarmos num ambiente com pessoas desconhecidas e que em questão de horas, dias, parece que a gente já conhece a pessoa há muito tempo, ao ponto da gente chorar, se abraçar e dar risada. Sim. E pessoas que a gente convive normalmente, a gente tem essa dificuldade. Por que vocês acham que acontece isso? Ótima pergunta. Por que será que acontece isso? É ótimo. Uma das coisas que a gente fala no seminário, quando a gente monta os exercícios de duplas, que o Odé falou, é justamente isso. Procure uma pessoa que você não conhecia. Porque com uma pessoa que você não conhece, você não tem medo do julgamento, porque o julgamento dela não tem peso sobre você. Se teu pai, por exemplo, chega para você e fala, você é um imprestável, eu não te criei para isso. Você vai ficar magoado, vai chorar, mas o meu pai que me conhece, vai ser uma pessoa na rua olha para você e fala, cara, você é imprestável, você é um lixo, não tô nem aí para você. Por quê? Porque uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você ama,
você entrega o teu poder para ela. Quando você aprende que é só a opinião dele e você não entrega o teu poder, ele vai ser só mais uma pessoa falando qualquer coisa. Então, as pessoas que a gente convive, a gente cria muitas expectativas com essas pessoas. Elas deveriam nos aceitar, que elas deveriam nos amar como nós somos. Afinal de contas, é meu pai, minha mãe, é minha filha. Há pouco te contei da minha filha, né? A minha expectativa de vida era que a minha filha fosse igual ao meu filho, dócil, amoroso. Mas ela não é. Ela tem um gênio, ela tem uma personalidade forte. É um ser humano super do bem, uma profissional excelente. Mas tem uma personalidade forte e ela sabe disso. Então, assim, a gente também conversa sobre isso, de como a gente pode se entender melhor. E ontem eu brincava com uma amiga lá na palestra, que às vezes eu me pergunto para Deus, o que eu ainda preciso aprender com a minha filha? Porque certamente tem alguma coisa que eu ainda preciso aprender com ela, porque a gente às vezes ainda tem uns embates que eu não gostaria de ter. Porque nós temos expectativas com as pessoas que nós amamos, coisa que nós não temos com os estranhos. Então, quando o facilitador convida você, procure uma pessoa que você não conhecia, que você ainda não fez nenhum treinamento, é porque essa pessoa não vai te julgar, ela vai só escutar. Porque ela também não tem expectativas com você. E posso complementar? Tá claro que sim. E uma coisa que é muito importante e que eu vejo como um grande diferencial do site é a confidencialidade. Então, tudo que é abordado, tudo que é exposto dos participantes dentro do seminário, fica dentro do seminário, entendeu? Fica dentro do salão. Então, acho que isso também cria um ambiente seguro para que as pessoas possam se expor, para que as pessoas possam, primeiro, livre do julgamento, porque ali está todo mundo buscando ser uma pessoa melhor. Então, quanto mais transparente você for, quanto mais profundo você quiser ir dentro do seu interior para se curar, para se trabalhar, melhor o desempenho você vai ter, né? E tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa, é uma das maiores das coisas que mais me encanta dentro do seminário, é essa questão de ter esse zelo da confidencialidade de tudo o que acontece dentro do seminário, entendeu? E é interessante, Marcelo, trazendo isso também, como cada pessoa pode aprender com o exemplo do outro, né? E como eu comentava há pouco, nós somos muito parecidos como pessoas, né? Como ser humano, quanto às nossas dores, expectativas, tristezas, fortalezas. Então, quando eu compartilho, por exemplo, uma dor em mim, o outro também se identifica e ele fala, opa, isso é mais comum do que eu pensava, não sou só eu que passo por esse momento difícil. E isso, de certa forma, aproxima muito. Então, é muito legal porque você não aprende só de você, né? Porque a gente costuma dizer que o insight é um espaço para você se reinventar e aprender mais de você mesmo. Porque a gente não quer que você pegue o exemplo do outro e leve para você, a gente quer que você se olhe e aprenda de você mesmo. Porque às vezes tem lugares dentro da gente, seja fortalezas, seja virtudes ou debilidades, que a gente por algum motivo nunca acessa, né? Então o seminário ele te dá a oportunidade de olhar para isso. Então um dos nossos lemas é: faça mais do que funciona e menos do que não funciona. Porque a gente já sabe aquelas coisas que a gente faz, esperando que o resultado saia diferente. Mas eu já sei que não funciona. Então, o convite é: faça menos disso. Bota foco naquilo que você faz que te traz resultado, que te traz energia, que te deixa feliz, né? Então, é muito legal essa mescla de poder aprender também com o exemplo do outro, compartilhar do outro. E tá todo mundo na mesma régua, né? Todo mundo começa igual. Essa é uma das coisas que eu acho, assim, fenomenais, que independente de grau hierárquico, nível de escolaridade, quando nós estamos falando sobre sentimentos, né? Estamos todos ali na mesma linha e nós vamos progredir juntos. Então você pode estar sentado do lado de um CEO
ou de um chão de fábrica. E colocar uma ideia ali tranquilamente, né? Tem uma história muito interessante quanto a isso. Uma época, a gente fez muitos treinamentos empresariais. Muitos. Fizemos, vender 20 seminários para grandes empresas, né? E teve uma vez que chegou um facilitador, ele não teve tempo de interagir com o público e saber quem era quem. Então, ele não sabia quem que era o presidente e quem que era o chão de fábrica. Daí ele falou para a gente, ninguém sabia, porque a gente chegou na empresa, né, para fazer o seminário, de última hora. Aí, o que a gente acordou entre os assistentes? Muito legal. Ele falou assim, ó, como a gente não sabe quem é quem, a gente vai tratar todo mundo como se fosse o presidente. E aí, nesse dia, eu falei, uai, por que não tratar todo mundo como se fosse o presidente, né? E eu tenho isso comigo, sabe, Marcelo? Então, assim, a minha ideia hoje, não que o presidente valha mais que o chão de fábrica, não. Mas a gente está falando de hierarquia dentro da empresa, né? Que o presidente, normalmente, né? Você vai com mais tato, com mais dedo, né? Por que não tratar todo mundo dessa forma? Né? Porque o presidente também é um ser humano, como, né? A pessoa que talvez cuida da limpeza, né? E eu aprendi muito desde esse seminário que todos podem ser tratados como se fossem presidentes. André, você aplicando um insight dentro da sua empresa, o que mudou? Então, primeiro, depois que eu fiz, né, eu passei a ter um olhar mais humano, de que realmente tem dia que que o meu colaborador, ele não vai estar bem, então tudo bem ele não estar bem, né? Eu aprendi a dar feedback de forma mais assertiva, a solicitar feedback dos meus colaboradores também. Até semana passada mesmo eu fiz uma reunião com eles, pedindo para eles que me dessem feedback. Eu tinha passado uma informação para umas colaboradoras minhas, elas me retornaram depois, olha, eu acho que queria marcar uma reunião com você para entender o que você tá achando do nosso departamento e tal, não sei o que. Eu falei, poxa, que legal, sabe? Que legal eles estarem se sentindo confortável de vir e querer marcar uma reunião comigo para falar para ver a minha visão. E eu também sempre deixo aberto para eles me passarem a visão de como eu estou liderando, entendeu? Então, o seminário, eu tenho uma colaboradora que fez o ano passado, em dezembro, tenho 2 que estão inscritas agora para o próximo seminário em junho, e eu abro para todos, entendeu? Independente de quanto tempo tem de casa na empresa, eu financio parte, né? Eu patrocino parte do seminário, então eu dou 50% e eles pagam outros 50%, porque eu vejo o quanto é importante você estar cercado de pessoas que têm a mesma informação que você, né? Eles vão aprender a lidar com os problemas deles, da casa deles, da vida pessoal deles, vão aprender a lidar com os meus clientes e vão aprender a lidar entre eles também. Então, para mim, é só benefício, entendeu? Eu acredito que todas as empresas deveriam investir não só em treinamentos técnicos, né, de ferramentas para a empresa, né, na parte de, por exemplo, um curso de analista fiscal, um curso de analista de departamento pessoal, mas também na parte de desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso hoje é muito mais importante até do que ferramentas na parte técnica, né? Porque, bom, temos a inteligência artificial aí que cada vez mais auxilia nesse aspecto, né? Mas você aumentar o rendimento de um funcionário, cuidando dele, a parte interna dele, para ele se descobrir, é melhor você ter um funcionário dando 90% ali a um período curto de tempo, do que você ter um funcionário dando 10% por longos anos e dando problema para a empresa. É interessante, Marcelo, você fala assim, como eu trabalho há muitos anos com insight, cada comentário tem uma história, né?
Você sabe que é o que eu mais escuto quando a empresa manda o funcionário, que é a primeira vez do meu funcionário deu um treinamento que é para mim. Ele sempre me manda fazer um treinamento para aprender a mexer no computador, no Excel, fazer planilha, mas agora não, agora ele investiu em mim. E fala com orgulho, com uma gratidão, entendeu? Imagina que esse funcionário não vai produzir mais, porque ele está feliz, ele está agradecido, né? Então, é isso que você estava falando, Qual que é o maior desafio que vocês têm com o Insight atualmente? Ótimo, excelente. Uma coisa que a gente tem falado sempre. Como o Insight ele surgiu numa época que não tinha tantos treinamentos, né? A gente meio que, como é que eu vou dizer? Meio que se acomodou, né? Então, hoje eu percebo que a gente não tem um excelente marketing, né? A gente não tem, o nosso trabalho hoje, ele é mais boca a boca. Pessoas que fizeram, que querem que o funcionário faça, que querem que o irmão faça, que querem que o amigo faça, mas a gente não tem. Se você entrar nas nossas redes, você vai ver que a gente não tem um marketing excelente. Nós estamos começando a pensar em criar, porque hoje nós temos muitos concorrentes. E eu escuto direto, Marcelo, nossa, peguei R$ 4.000, fui lá naquele treinamento, ele não entrega metade do que vocês entregam. Por quê? Porque ele tem um bom marketing. Porque hoje o ser humano precisa parar, o ser humano precisa desacelerar. O ser humano está adoecendo por não ter tempo para si. Hoje eu sei que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Que eu sou a única pessoa que vai estar comigo sempre. E eu preciso cuidar dessa pessoa. Mas tem muitos empresários por aí, muita gente, muito ser humano, que ainda não sabe disso. Que acha que, como eu fazia lá atrás, cuidava, e não tinha tempo para mim. Eu nem sabia que eu existia. A minha preocupação era cuidar dos demais. Uma das nossas regras fundamentais diz: cuidar de mim mesmo para poder cuidar dos demais. Quanto mais eu me cuido, quanto mais plena eu me sinto, mais qualidade eu tenho para cuidar dos demais. Então, assim, é super, super, super verdadeiro isso. Que quando você cuida, e não se dá, uma hora você passa a conta. E o outro nem sempre está disposto a pagar essa conta. Aí, ressentimento, mágoa, tristeza, baixa autoestima, doença. Hoje é comprovadamente que câncer surge de mágoas, de tristeza, de ressentimentos. Então, assim, o ser humano precisa desacelerar. Nós precisamos ter mais tempo para nós mesmos. Então, essa é a pegada do Insight. Convida você a se olhar, a se priorizar, a se valorizar, a se dar aquilo que talvez você espera que o outro te dê. Porque eu posso me dar carinho, eu posso me dar amor, eu posso estar comigo, eu posso silenciar o meu coração. Não preciso esperar de ninguém. Mas a gente normalmente espera que o outro faça, né? Cria expectativas, aí o outro não faz, fica triste, cria cargas emocionais. Todos esses temas estão envolvidos no seminário. Normalmente, o Insight, ele é para quem? Para o ser humano. Para o ser humano. Para o ser humano, não importa que ele esteja com um avental, numa cozinha, não importa que ele esteja cuidando de um filho, não importa que ele seja o CEO de uma grande multinacional, é para o ser humano que quer estar melhor, que quer aprender ferramentas para criar mais qualidade de vida para si. Então, teve uma época que a gente, por exemplo, foi criar a nossa persona, e foi muito difícil. Porque a gente não tem, basta você ser alfabetizado. Você não precisa nem saber escrever direito. Porque o seminário ele não exige que você escreva nada. O seminário é experiência. É experiência. Eu fiz o meu em 96. Até hoje eu me lembro das pessoas com quem eu compartilhei, das coisas que eu disse, do que me doía naquela época. Entendeu? Então, assim, é uma experiência que fica com você pro resto da vida. Tem um
ditado que diz, se você quer realmente aprender, né, ensine ou viva uma experiência, porque isso nunca ninguém tira de você. Né? Então, assim, eu não sei mais o que Isso é, dizer. não, isso é bem bacana, porque a maioria dos treinamentos, as pessoas chegam com um caderno, caneta na mão, ansioso ali para anotar as coisas, Vai as pra gaveta, chaves. nunca mais sai. E ali você é convidado a simplesmente sentar sem a sua bolsa, para não ter nada que te atrapalhe, entendeu? É você e você, entendeu? E retomando um pouquinho a pergunta anterior que você fez sobre a questão da dificuldade, acho que a maior da dificuldade que a gente tem hoje de disseminar o seminário para as pessoas é convencer as pessoas a se darem esse presente, Também. entendeu? É convencer, é chegar para você e falar, Marcelo, que tal você ter 4 dias em contato com você mesmo? Olhando para você mesmo. Eu acho que isso é uma pergunta que assusta as pessoas. Uhum. E as pessoas fogem disso. Uhum. Né? Eu Tem até... medo, né? Uhum. Exatamente. Também. Então, não é questão de valores, não é questão de logística, porque para tudo se dá um jeito. Mas quando você chega para a pessoa e fala, que tal você ter 4 dias para olhar para si próprio? Para se conhecer, se reconectar com a sua essência, porque na verdade o despertar do coração quer dizer isso, se reconectar com a sua essência, porque todos nós nascemos puros, né? Nascemos em amorosidade. E aí, com o passar do tempo, é que a gente vai recebendo os nãos da vida, os bloqueios, criando as crenças limitantes, né? Que isso é muito abordado dentro do seminário, trabalha-se muito crenças limitantes, crenças que nos limitam, né? E a gente vai se fechando, vai se tornando uma pessoa, tipo, tímida, uma pessoa enrustida, uma pessoa dura, que não se abre, que tem medo do julgamento das pessoas. E aí, quando você entra dentro de um seminário como Insight, e você começa a enxergar e saber, né, tendo provas, porque você está experimentando aquele sentimento de poder ser você mesmo, de poder voltar a ser aberto com as pessoas, a ser amável com as pessoas, entendeu? É uma experiência incrível. O porquê que a gente faz, por que a gente participa, por que a gente se envolve? Porque a gente vê as pessoas chegando na quinta-feira para o seminário, todas sentadas, e prove-me que isso aqui funciona. Prove-me que eu vou sair daqui transformada. E aí você chega no domingo à noite e olha para aquelas pessoas, aquele olhar, aquele olho brilhando, aquele sorriso no rosto, assim, é impagável. É impagável, sabe? Promover o seminário, participar do seminário como staff, é tão gratificante por ver essas transformações. Eu vejo... Você tem dúvida de que ele vai trabalhar com Insight aqui em Taubaté? Nenhuma, né? Também não. Desculpa a brincadeira. Né? Uma das coisas que eu também acho interessante eu vejo que são várias experiências, mas são 2 momentos muito marcantes. O primeiro é esse que você citou, na hora que você vai, com todos os bloqueios possíveis ali, você vai sendo desarmado ao longo do tempo, você se mostra vulnerável e a partir dessa vulnerabilidade você se torna forte, ou você fortalece pontos que você já tinha. E quando você vai como facilitador, você tem uma outra experiência que é você ver isso acontecendo na vida de outras pessoas. Não é facilitador, é assistente. Assistente, perdão. Quem ministra o seminário, né? Que normalmente vem de fora do Brasil, nosso facilitador, tá? Nós temos uma única facilitadora brasileira. Eu, por exemplo, não sou facilitadora. Eu tenho a empresa, né, que organiza, sou diretora, mas os facilitadores vêm de fora. Este do próximo, por exemplo, vai vir dos Estados Unidos.
nós temos facilitador, Os assistentes, que é o staff, E os os participantes. participantes. E esse olhar Uhum, você ver essa transformação na vida das pessoas e uhum. você querer levar isso, porque a Sim. gente tem isso de quando é bom, algo muda dentro. Sim, você Você quer quer? que todo mundo vá, né, Marcelo? Você quer que o mundo esteja ali, né? É interessante. Aonde vocês querem chegar com o insight? Eu, pessoalmente, tenho como missão, tá? O Insight na minha vida, ele nunca foi um negócio, apesar de envolver dinheiro, envolver pagamentos, mas é uma missão. Eu abracei isso como missão. Então, assim, pessoalmente, eu quero expandir, quero encontrar pessoas que estejam dispostas, assim como o André, eu vejo que está sendo um baita de um parceiro, me apoia a divulgar, montar as palestras, montar as turmas, conseguir, né, pessoas que já foram graduadas para estar no grupo, no time de assistentes. Hoje à noite a gente tem uma reunião com esse povo, né? Então você vê que eu vou ficar por aqui o fim de semana, enfim. Então o meu olhar pessoal, Marcelo, é levar isso para o maior número de pessoas, abrir novas localidades, abrir novos estados, por que não? E tenho isso como, né, de não deixar realmente, porque para mim o Insight, ele é uma luz diferenciada. O criador do Seminários Insight, o John Roger, é um homem muito espiritualizado. Entendeu? Então a gente sente a energia dele no salão e eu escuto direto das pessoas. O que vocês fazem no Insight que é diferente? Escuto isso de palestrantes, de treinadores, de concorrentes nossos que se permitiram vir conhecer e me dizem isso com todas as letras. Vocês fazem alguma coisa diferente. E para mim é a energia do Criador. Entendeu? Essa energia do John Roger, que é pautada no amor, que é pautada no cuidar, né? E isso é perceptível, que é pautado na excelência. Então, uma das coisas que a gente tem, por princípio, é cuidar dos detalhes. É a excelência, que foi o que eu comentei com você quando eu cheguei aqui, entendeu? Águas, canecas personalizadas. Isso é a excelência. Você não precisava fazer, você podia trazer copos de vidro, mas não, você nos ofereceu canecas personalizadas. Isso é excelência. Bom, o Insight, ele não é o meu business, né? Eu tenho um escritório de contabilidade há 20 anos. A Nice me convidou para assumir a diretoria aqui no Vale do Paraíba. É uma coisa que eu tô... Assim, o meu coração quer muito, a minha razão segura um pouco. Ainda, né? Talvez depois que eu volte do 4, eu mude essa opinião e ela tá apostando bastante que isso aconteça. Mas é expandir a luz mesmo, como a Anice disse, sabe? A nossa graduação, a cerimônia, né, do encerramento do seminário é uma cerimônia muito bonita. E ela fala sobre isso. Sobre você receber uma informação e você ter escolha de guardar para você ou você contribuir e passar isso para mais pessoas. E é o que a gente está fazendo. A gente está querendo levar isso para mais pessoas. Eu acho que se eu tenho minha família, meus amigos, meus colaboradores, os meus clientes, com essa mesma informação que eu tenho, consequentemente, eu vou ter um nicho de pessoas muito melhores, né? E se a gente consegue trazer isso para a nossa cidade, para o nosso Vale do Paraíba, a gente tem uma cidade melhor, com pessoas melhores, uma região com pessoas melhores, entendeu? Então, o intuito de trazer o seminário para cá é ter uma ferramenta tão incrível como essa. Eu falo para as pessoas, Marcelo, depois que você faz Insight, qualquer curso, isso eu te desafio. Qualquer curso que você fizer, você vai associar as informações que você recebeu dentro do seminário Insight. E aí, você não tem nada a ver com religião, mas você vê vertente do budismo, você vê vertente do espiritismo, você vê vertente do catolicismo, não tem nada a ver com religião.
você vai em cursos de autoconhecimento, tudo, até um curso que eu acabei de terminar do NBM, muitas das ferramentas que eu tive dentro do NBM, eu chegava para o Evaldo, que era o CEO da parte comercial da empresa, e falava: esse módulo está associado ao seminário que eu fiz. Esse módulo está associado a isso do seminário que eu fiz. Então, assim, depois que você faz o nível 1, 2, 3, 4 ainda não fiz, mas até um 3 pelo menos, muitas das coisas que eu vejo, que nem fiz Provida, muitas das coisas que a gente aprende no Provida tem dentro dos seminários Insight. Tony Robbins fez seminário Insight. Ele aplica a metodologia do Insight dentro dos cursos dele. Ele é nosso graduado, Tony Robbins. Você entendeu? Então você vê, tudo que você vai aprender daqui para frente, após fazer o seminário, é automático, intrinsecamente assim, você vai falar: putz, eu já vi isso no Insight. Entendeu? É um seminário muito bacana, é incrível, extraordinário, que desde que eu conheci, uma das coisas que me encanta muito é essa questão da excelência mesmo, sabe? De você ter cuidado com os mínimos detalhes, de tudo ter uma fluidez, de tudo funcionar de uma forma tão incrível, tão mágica. E aí o Canice falou que talvez John Roger, de certa forma, em cada seminário que está acontecendo nesse momento, tem uma parte dele ali olhando para aquilo, que é um cara iluminado, né? Como a Anice disse, que faz com que a gente queira trazer isso para mais pessoas e deixar disponível que as pessoas tenham acesso a essa informação também e que consigam, né, ter essa transformação de vida como nós que tivemos a oportunidade de fazer, tivemos. A energia dele vai se disseminando assim, vai se contagiando, né? Daqui a pouco você contrata um CEO, coloca lá, e daí você já fica mais tranquilo, já. Né? A equipe já tá alinhada. Estamos trabalhando para isso, teste né? de fogo, né? Ó, um mês aí, praticamente, aí, off, né? Esse foi um desafio. Eu cheguei, comuniquei os meus colaboradores, né? Quando a Anice me convidou para fazer o seminário, eu cheguei para eles e falei: olha, eu tenho esse desafio, posso contar com vocês, porque é complicado você se ausentar da empresa. A forma como eu faço contabilidade, que é uma contabilidade mais consultiva, eu tenho muita demanda dos meus clientes comigo, de apoio na tomada de decisão, né, de resolução de problemas e tudo mais. Então, eu pedi o apoio deles e eles estão: não, vai dar certo, tal. Então, estou confiando. Isso que é bom, né? Você chega para o seu cliente e fala: ó, segura a ponta aí durante um mês, que eu estou me aperfeiçoando para te entregar. Vai ser o melhor chefe. Mais. E para ser um melhor contador para os clientes. Também, claro que sim. Claro que sim. Muito bom, né? É isso aí. O que mais te dá prazer em tudo? O que mais me dá prazer em tudo? Bom, eu tenho um lema comigo que é assim, Marcelo: eu nunca vou fazer nada que me machuque ou que me deixe triste. Então, a minha escolha sempre vai ser fazer algo que me deixe feliz, né? Então, isso é meu lema. Me deixou feliz, eu vou, né? Então, o que mais me dá prazer, eu acho que é saber que eu estou fazendo a minha parte, que eu não estou acomodada. Eu sou uma mulher aposentada há mais de 10 anos, sou viúva, moro num lugar que eu adoro, tenho um negócio de família que me dá renda. Eu poderia estar pegando esse dinheiro, viajando, indo para a Europa, entendeu? Tenho o sonho de ter um motorhome, mas eu escolho fazer a minha parte. Eu escolho criar a mudança que eu quero ver no mundo. Eu acho que isso é o que me dá prazer, sabe? Saber que eu não estou acomodada, que eu estou fazendo a minha parte, contribuindo com aquilo que Deus permitiu que eu tivesse acesso. Você diria que esse é o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho ele é um pouco maior. O meu maior sonho, eu acho que é ver as pessoas, ver a paz, entendeu? Ver as pessoas. Eu sei que é utópico, mas o meu sonho é ver o ser humano contribuindo com o ser humano. E hoje a gente ainda tem muita divergência, né?
Mas eu acho que aos pouquinhos o mundo se encaminha para isso, porque pelo menos eu tenho o privilégio de dizer para você que hoje eu convivo com pessoas, a maioria das pessoas que eu convivo estão nessa vibe, sabe? De criar paz para si, de criar paz para o mundo, né? Porque quando eu falo criar paz no mundo, eu não me refiro ao que está acontecendo lá longe, eu me refiro no meu bairro. Então, hoje eu sou da diretoria da Associação de Bairros, então eu faço a minha parte aqui onde eu posso. E se cada um tiver esse olhar de fazer a diferença onde você pode, aos pouquinhos essa coisa vai tomando, entendeu? Vai se agrandando, né? E a gente vai aos pouquinhos atingindo. Tem uma fórmula que eu vou pedir a sua ajuda agora, porque eu não vou me lembrar, de que se 33 pessoas... Como que era? Se você compartilha essa sua luz, né, com 2 pessoas por dia, em 33 dias, você conseguiria atingir o mundo todo. Mas você tem que ter esse compromisso de 2 pessoas, né? Agora, se você escolhe ser mais acomodado e compartilhar essa luz com 2 pessoas a cada mês, você levaria só 33 anos. Para transformar um mundo. Para transformar o mundo. Você entende a potência do negócio? E isso a gente trabalha muito no seminário. No primeiro dia, a gente tem um jogo, que nós chamamos de jogo da vida, onde você aprende que você pode cooperar no lugar de competir. Porque hoje ainda o ser humano está muito nessa vibe de competir. Quando você entende que cooperar é muito melhor e que isso te dá muito mais poder, você pode escolher. E muitas vezes você sabe que é assim, mas também escolhe competir, né? Mas quando você sabe que é assim e escolhe cooperar, cara, o poder exponencia. Bom, para quem está se coçando para participar do próximo Insight. Se coçando é bom, adorei. Diga, qual é a data do próximo Insight? Vou deixar para o Dedé. Vamos lá. Então, o seminário acontece agora em junho, mês que vem já, do dia 6 ao dia 9. Então, começa na quinta-feira, dia 6 de junho, às 17 horas. E vai até aí na sexta-feira, também das 17 horas, inicia às 17 horas. E sábado e domingo, dia 8 e 9, o dia todo, das 9h30 até umas 8 horas da noite. No domingo, encerra com a celebração, com essa graduação, entre 7 horas até umas 8 horas da noite. Ele vai acontecer no Ibis Style, ali perto do Tangarô, perto do Shopping Novo, né? Acho que é isso, né? É isso. E, se não me falha a memória, no site oficial tem o calendário de datas. Isso é dos próximos. Tem isso. Então, porque a depender, tem gente que é da região, tem gente que não é da região. Sim. Eu gostaria de deixar, Marcelo, estes links, né, para as pessoas que gostariam de ter mais informações. Então, a gente tem um link que é o www.treinamentos.insightbrasil.com. Então, neste link, as pessoas encontram a data, encontram depoimentos, encontram também alguma explicação sobre o Seminário Insight e também a data deste seminário. E a gente também está no Instagram, né, como insight.brasil e Insight São Paulo. Show de bola. Lembrando que, se não me falha a memória, eu coloquei os links na descrição da live aqui, então é só você ir lá embaixo, copiar, clicar, né? Vocês vão achar. Bom, eu sempre faço algumas perguntinhas finais, né? Do André, eu já tive essa oportunidade. E agora eu quero saber de você, nisso. Fale, amor. Pra você, o que é o sucesso? Sucesso é eu estar bem, sucesso é eu à noite deitar e dormir com meu coração em paz. E o dinheiro pra você? Quando você vê o dinheiro, qual é o significado que ele tem pra você? O dinheiro é uma energia, entendeu? Ela simplesmente é uma energia. Quanto mais eu sei aproveitar dessa energia, mais eu vou ter dele na minha vida. Quando você olha no espelho,
você se vê, Uhum. você se definiria como o quê? Quem é a Anice? Eu olho no espelho e eu falo, muito bem, garota, você tá no caminho certo. Bom, e agora eu te faço essa mesma pergunta, porque essa é nova para você. Quando você se olha no espelho, o que você fala para você mesmo? Olha, eu primeiro eu me aplaudo, porque eu tenho feito um bom trabalho comigo. Uhum. Eu tenho buscado ser humilde para aprender. Tenho aprendido muito com essa pessoa, que é um ser iluminado também. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Isso aqui é a minha gratidão por poder estar convivendo mais próximo de você nesses últimos tempos agora. E assim, uma pessoa que tá buscando ser melhor a cada dia, sabe? Eu tenho me colocado muito para fora da zona de conforto nos últimos anos. Isso tem me trazido os resultados extraordinários. Então, até ontem eu estava conversando com as pessoas depois da palestra, né? E minha psicóloga estava junto. E eu falei, putz, eu tenho saído fora da zona de conforto. E ir para a Espanha para fazer esse seminário não é um passo fora da zona de conforto, está sendo 1 quilômetro fora da zona de conforto. Porque eu nunca viajei para fora, eu nunca fiz uma viagem internacional, tirei meu passaporte essa semana, peguei essa semana o passaporte. E estar fora do país por 30 dias, longe da minha família, longe da minha esposa, dos meus pais, quem eu busco ter pelo menos uma vez por semana, almoçar com eles, estar com eles, longe da minha empresa, sem saber como os meus clientes vão enxergar isso, né? Tá sendo bem desafiador. Tá sendo bem desafiador, eu tenho sentido essas borboletas já dando uma passeadinha no meu estômago, mas eu tenho me colocado fora da zona de conforto nos últimos anos. E eu vejo o quanto crescimento eu tive, porque só existe crescimento fora da zona de conforto, né? Certamente. Então, o quanto crescimento eu tive. Então, se eu tô dando um passo de 1 quilômetro para fora da zona de conforto, eu tenho certeza que esse resultado vai vir também na mesma proporção. Agora, assim, a pergunta que não quer calar. Como é que a Iris encarou essa noite? Ela não quer ainda, né? Ela, às vezes, ela olha pra mim assim, você vai mesmo? Leva ela junto. Não, então, eu quero ver se eu, pelo menos nos últimos 10 dias, ela... Que delícia. Isso. Vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Marcelo já conseguiu essa passagem aqui, ó. Me colocando nessa sinuca. Mas ela entende, né, que é pro meu crescimento, e o meu crescimento reflete no nosso relacionamento, na nossa vida pessoal, na minha vida profissional. E a minha vida profissional, né, estando em crescimento, é óbvio que isso também vai melhorar muito para nós dentro de casa, né? Então, ela é minha companheira, ela me apoia. E também tá envolvida, né? No seminário Ela também né? está me apoiando muito, né? Durante quando no acontecimento dos seminários aqui na região, ela está se dedicando, está convidando as pessoas, está participando como assistente nos seminários. Então ela está 100% envolvida, né? Tanto é que foi a Iris que deu a sugestão de... Agradeço. Né, a ponte aqui, isso tá acontecendo, né? Iris, 10 dias, tire muitas fotos, tá? Marca a gente. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer de coração a vocês, agradeço primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de... Bom, o André já tenho contato com ele já há bastante tempo, né? É uma satisfação enorme. É desafiador, muito desafiador para mim, mas eu gosto disso. Nisso, obrigado por você ter disponibilizado sua agenda para estar aqui conosco, falando de algo da sua vida, né? Você, falando sobre você. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final dessa live aqui. Agradeço a Ju, que tá aí atrás das câmeras.
Eu tenho o péssimo hábito de me emocionar quando você tá aqui, cara. Eu já percebi. Da última vez eu consegui fazer você chorar, dessa vez não. Eu gostaria, Marcelo, antes da gente acabar, realmente de agradecer o espaço. E de verdade eu me sinto uma mulher privilegiada porque eu estou onde eu quero estar, né? Eu escolho fazer mais disso porque tem funcionado na minha vida. E sempre ter a oportunidade de falar disso é muito bom. Então, né, para as pessoas que querem se dar essa oportunidade, que às vezes estão num momento de desafios, né? Conversa com a gente, né? Nos procura nas redes, acesse o link, que a gente vai te dar todo o suporte para que você esteja conosco de 6 a 9 de junho. Show. E eu gostaria de agradecer também o convite mais uma vez. É uma honra poder estar aqui no seu Podwork, né? Um canal que tem crescido muito, eu tenho acompanhado, fico muito feliz com o seu crescimento. E em gratidão ao seu convite, nós conversamos antes e gostaríamos de te presentear com uma vaga para o próximo seminário. Ó, chegou a arrepiar aqui o braço. Senhores! Caraca, hein? Acho que agora você vai... Acho que agora você vai conseguir, hein? Gente, e assim, olha, eu quero comentar com você, Marcelo, que você já tem muita luz. Olhando assim para você, você se conecta de coração. E a gente quer, então, realmente que você, né, porque você dá oportunidade para que as pessoas possam vir aqui falar do que elas fazem, do espaço, né, que elas escolheram para suas vidas. Então, eu acho que você também já é um ser de luz. E você transmite muito isso. Eu vejo teu coração através dos teus olhos. Deixa eu me pôr aqui, né? Bom, palavras não são suficientes para agradecer, tá? Mas darei 150% de mim. Gratidão. Para que todas as pessoas que têm acesso a mim possam conhecer mais vocês e do Insight. Gente, Agradecer. Gratidão. De coração. gratidão. Gente, é isso aí, gente. Como disse o Jojo, o trabalho devolve. E eu agradeço a vocês também. Se não fossem vocês assistindo, engajando, participando aqui, né? Nada disso aconteceria, seria possível. Então é só gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima.